Fala, meu povo, Velho Pod, experiências que inspiram. Mais um dia com uma gravação que vai ser espetacular. Vocês não têm ideia do episódio de hoje, como vai ser assim, cheio de grandes revelações, mas principalmente de possibilidades, que eu acho que é isso que o Velho Pod traz todos os dias. Então não esquece de ativar lá o nosso sininho, de se inscrever no nosso canal, para que todo mundo possa compartilhar as experiências incríveis que o Velho Pod traz toda semana. Agradecer os nossos patrocinadores, o La Residência, a Side, a Drogas Mil e a Nutrem Sênior, que estão aqui contribuindo para que Velho Pod seja sempre um lugar de conversas, de falas, de esperanças, de possibilidades e de reinvenção. É isso que a gente vai falar hoje e é isso que vai trazer hoje o nosso convidado para lá de especial. Então eu quero muito que vocês fiquem aqui com a gente, porque hoje o episódio está imperdível. Bora lá começar o nosso episódio. Cara, que massa ter você aqui, João. Tudo bom? Tô muito, prazer muito meu, feliz, assim, com você. de verdade. Te acompanho nas redes, acompanho a sua trajetória de muito sucesso, né? Um cara empresário, um cara cheio de milhões de ideias, né? Eu acho que a impressão que eu tenho é que a sua cabeça não para nas 24 falando, já tô horas. pensando em algumas coisas. Eu tenho certeza disso. Eu tô ali falando e você já tá ali no raciocínio. Então, assim, aqui a gente sempre começa falando a idade. Legal. Quantos anos você tem? 51 anos. 51 anos. Daqui a pouco 52. Daqui a pouco 52, muito bem. E conta pra nós, quem é João Diniz? Eita, vai demorar um pouquinho. Opa, vamos lá. João O podcast é seu. João tem 51 anos e eu trabalho tenho 33 anos esse ano como empresário, como empreendedor, né? Antigamente era empresário, atualmente é empreendedor. Eu comecei trabalhando com 17, 18 anos com eventos e restaurantes. A minha família, minha mãe era médica, psiquiatra, meu pai é um arquiteto muito bacana e eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou o segundo e 2 são engenheiros e o outro é designer. E eu nasci um pouco diferente de todos eles, né? Não quis seguir esse roteiro. E não foi nada por acaso, não. Foi uma coisa que eu sentia que eu fiz jornalismo, fiz direito, fiz administração, mas o que eu queria realmente era fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. E eu comecei muito cedo, como eu falei, fazendo eventos. Eu saía muito na noite. E eu comecei a falar que era uma forma que eu posso trabalhar, me divertir, ganhar dinheiro e, de repente, pode ser uma história bonita na minha vida. E foi, né? E continua sendo ainda. Então, com 18 anos, eu comecei fazendo algumas festas no Rio de Janeiro e o dinheiro que eu ganhava com os eventos, eu montava pequenos restaurantes. Então, ou seja, empreendedor desde que mundo é mundo, né? E quando ninguém falava disso, você já estava ali nessa visão de mercado. Exatamente. Na verdade, eu comecei com 7 anos de idade, que eu vendia os gibis do meu irmão. Então, isso foi uma coisa que ali eu comecei a entender que era uma coisa totalmente dentro da minha pessoa. E eu vendia, descia para quadra? Em frente à minha casa. Sim. Eu morava em Laranjeiras e ficava vendendo gibis. E fiquei até 13 anos, vendi muito gibi e ficava na minha rua, que era Marquês de Pinedo, ali em frente ao Palácio da Guanabara. E no final de semana eu ia para a Rua das Laranjeiras. Então eu comecei a entender de uma forma muito... Foi começando que eu aprendi onde é que era o melhor lugar, quem era as pessoas que gostariam de comprar. E eu comecei a entender como é que você venderia as coisas, como é que você entenderia qual é o melhor lugar, quanto você faz, quem é que gosta de comprar, é a mãe, é o pai, é o filho. Então isso foi uma coisa que eu só fui entender isso muito mais para frente. Foi uma coisa que eu comecei a fazer uma coisa muito natural. Mas você vê que desde pequeno
era uma coisa que estava em você, porque ninguém te ensinou isso, né? Você vê que essa logística de falar, opa, aqui eu vendo melhor, aqui... Olha que coisa impressionante, não adianta, cara. Quando tem que nascer pro negócio... É isso, e totalmente, assim, minha mãe achava engraçado, mas não entendia por que eu fazia aquilo, meu pai também. O meu irmão achava engraçado porque ele gostava de ler gibi e eu gostava de vender gibi. Então ele vendia e ele comprava e eu vendia. Dividia com ele o dinheiro e aos 18 anos eu comecei a fazer os eventos. E sigo até hoje, né? Faço eventos e grandes eventos. Atualmente eu estou fazendo eventos mais ligados com empreendedorismo. Eu faço o Empreende Rio, no Rio de Janeiro. A gente já fez 8 edições. Vou fazer agora em setembro, em outubro. São bem legais. Eu levo 8, 10 participantes. Cada uma tem 6 palestrantes. E são de 50 a 60 palestrantes o dia todo. Mas já fiz durante anos. Eu fiz o Morro da Urca, 2006 até 2014. Eu fiz 7 réveillões, fiz a Copa do Mundo, fiz mais de 50 eventos no Morro da Urca. E trabalhava também em várias coisas, em várias boates do Rio de Janeiro que tinham. Fazia festas em grandes casas do Rio de Janeiro. E, como eu falei, também juntava dinheiro e ia vir fazendo vários restaurantes. Então, já devo ter tido aí atualmente, 20, 22 restaurantes eu montei e continuo montando. Atualmente, eu tenho a Blá Blá Champanheria, está no Jardim Botânico. Aqui na Barra tem o Celine, o Jack. Estou com uma academia também agora no Vidigal, de musculação. Mas já tive Banana Jack, The House, Blancara, Ginqueria, balada Deck, e Approach, Sport Go, já tive... E nesse tempo todo, que hora que você dormia? Eu não dormi. Né? Porque assim, uma coisa atrás da outra, né? É aquilo que eu te falei, a impressão que quando a gente olha para você é que a sua cabeça não para. Não para, é verdade. Né? Que tá sempre ali, La Residência, Centro Residencial Geriátrico. Contamos com 3 unidades no Rio de Janeiro, prontas para acolher o idoso. Somos gente que cuida de gente. Você começa a falar, eu já começo a pensar o que eu posso falar, porque é interessante, eu vou em vários podcasts, né? Eu gostei muito o tema que você traz para a gente falar aqui, que eu acho muito legal, e eu tenho tantas coisas para falar para as pessoas que quando acaba, a minha mulher geralmente ela fala assim, pô, mas você não falou aquilo ali, você devia ter falado. Aí eu falo, cara, mas eu não consigo, porque é tanta coisa para falar também, eu tenho que entender o que as pessoas vão querer ouvir, qual é a dúvida, ou qual é o tema, para eu poder seguir essa ideia, né? Mas é o que você falou, é muita coisa, porque a gente faz muitas coisas, né, durante a vida, e então é um pouco das coisas que eu faço. Mas o pouco das coisas não, o muito das coisas que você faz, né? E como eu sei que nesse processo todo, nesse caos, essa loucura, teve uma hora que você teve que dar um freio, né? Aí veio aquela coisa que a gente fala que a vida nos traz surpresas, né? Eu falo que não adianta, a gente quer porque quer manter o roteiro, a gente quer fazer tudo, né? A gente quer ter um controle absoluto de tudo e a vida sempre vai falar pra gente que a gente não tem controle de nada. Exatamente. Quando foi que essa chavinha virou? 27 de dezembro de 2024. Eu tive um AVC muito, muito forte, pegou uma parte muito grande do meu cérebro, do lado esquerdo, e do nada eu dormi ótimo e acordei mudo e sem fala, sem o movimento. Nenhum lado direito, porque quando você tem um AVC do lado esquerdo, ele afeta a parte direita. Para quem não sabe, AVC, algumas pessoas chamam como derrame, exatamente, né? É o acidente vascular cerebral, que ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. E o cérebro, a gente cruza as nossas bases. Então, toda vez que eu tenho um evento do lado direito,
paralisa o lado esquerdo. Se eu tiver um evento do lado esquerdo, vai paralisar o lado direito. É sempre assim, contralateral. E aí você acorda um cara que não para de pensar, um cara que faz 100 mil coisas ao mesmo tempo, né? De repente, não tá falando e tá com um lado paralisado. Cara, eu já tive algumas coisas na minha vida que me fizeram uma pequena... me tiraram um pouco a minha celeridade. Agora, o AVC foi muito pesado. Foi muito pesado. Eu não tenho mais o AVC, porque você só tem no dia que você... Sim. Né? Mas você tem depois a sequela que ele deixa, e deixou muito grande. E atualmente eu venho todos os dias brigando de forma boa contra ele. Atualmente é a fala. Eu tenho que voltar a falar como eu falava 100%, que eu sempre falei, né? E eu tenho a minha... de vez em quando, por isso que eu estou falando dessa forma, eu estou voltando a falar agora porque... Não tem problema. Eu fiquei 6 meses, 5 meses. Ontem fizeram 8 meses do AVC. Foi dia 27 de dezembro. E eu fiquei 4 meses sem falar com as pessoas. Falar com as pessoas, eu sempre falei porque era o que eu queria. Sim. Mas eu não conseguia falar da forma que eu estou falando agora. Porque o que acontece? O lado esquerdo do cérebro é onde são as falas, os sentimentos. Então, quando você tem um AVC, você tem uma parede que ela não funciona mais. Sim. E se você tiver um AVC, se conseguir conhecer alguém que tenha, aquela parte para sempre não usa mais. Sim. Então você tem que descobrir e treinar de que forma você usa na fala que sobrou e na outra fala que você tem, o que você tem que fazer para poder voltar a ser pelo menos o que você era, ou um pouco menos, ou um pouco mais. E isso é uma coisa maravilhosa que a ciência descobriu, que é um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade, né? Exatamente. A gente descobriu ao longo dos anos, e isso é a conquista da medicina, e por isso a gente está ficando cada vez mais velho e conseguindo passar por tudo isso, porque a gente descobriu que o cérebro, sim, consegue aprender outras formas de você executar aquelas tarefas que de repente você perdeu naquele lugar ali, de uma outra forma, através do treino, como você está fazendo, da fono, da fisioterapia. E que não é, e aí eu acho, João, que é uma coisa assim, difícil, né, da gente trabalhar, é o tempo. Porque não é no seu tempo. Não é no tempo que você gostaria. Porque você está falando muito bem. Só que não é o bem que você quer. Exatamente. E esse é um processo que, para a gente internalizar, é um processo também. Né? Sim. Porque, assim, é a paciência que você tem que ter, é o passo a passo que você tem que dar, e que, como a sua cabeça tá 25 passos na frente, né? Você tá sempre achando que não tá indo na velocidade que você queria. Você tá certíssima, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho isso bom que tá acontecendo comigo, sabe? Assim, até eu mudei, não 100%, mas eu mudei dentro da minha forma que eu pensava com o AVC, porque isso eu acho bom entender que eu vou fazer na hora que tiver ser, que Deus quiser, que eu conseguir fazer. Então isso também te dá uma calma para poder resolver e poder ir de frente com aquilo ali de uma forma positiva. Eu, quando tive, eu sempre falei para todas as pessoas que eu tive AVC, que eu não conseguia falar, porque no começo eu nem falava, alguém escrevia para mim. Outra coisa, eu não consigo escrever. Eu fiz jornalismo. Eu sou um comunicador. Sim. E foi exatamente no que eu tenho, que eu tenho mais forte na minha vida, que é conversar com as pessoas, escrever, eu desaprendi. Eu acho que tem um motivo para ter acontecido isso. Eu acho que não foi por acaso, não foi contra mim. Foi o seguinte, vamos de novo.
Eu acho que no meu processo, eu faço muitos anos de terapia e mesmo como psiquiatra, a gente tem que fazer terapia porque a gente lida, né, com a dor profunda das pessoas o tempo todo. Mas lá atrás, quando eu fiz alinhamento energético, cura prânica, eu gosto muito de outras terapias. Eu não, apesar de ser médica, eu sempre falei para meus pacientes que eu nunca acreditei no remédio, a solução dos nossos problemas. Se fosse assim, era só tomar remédio e não precisava de mais nada. Todo mundo ia estar saudável. E não é assim que funciona. A medicação faz parte desse processo. Perfeito. E dentro desses meus processos todos, uma das coisas que para mim foi mais de vital importância foi quando um terapeuta me trouxe essa fala de que a pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas a pergunta é o que eu tenho que aprender com Exatamente. isso. Né? Assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu não estou enxergando? O que eu não estava vendo? Então, de repente, o que o João não estava vendo que precisava desse clique de falar, parou, vamos desacelerar e vamos restartar isso aqui porque tá demais aqui. Você tem a sensação de que tem esse lugar? Totalmente. Na verdade, a vida é isso, né? De que forma que eu entendo, de que forma eu posso ter uma outra forma de olhar, de absorver as coisas, que não é aquela que eu faço sempre. Então, eu sempre fiz isso muito de algumas situações, mas não para as principais. E atualmente eu faço exatamente isso que você falou. Eu começo a enxergar de que forma que eu consigo fazer uma coisa de outra forma, né? Eu sempre falava bem, escrevia bem, e eu não vou aprender, eu tenho que voltar a aprender, né? Eu falei outro dia, eu dei até esse exemplo, é como se eu estivesse aprendendo francês, que eu nunca soube falar francês. Então, tudo que eu vou aprender vai ser uma novidade para mim, porque eu não sei como é que o francês, como ele fala e qual é a forma certa que ele tem que falar para ser entendido. Então, hoje eu estou fazendo um francês do Rio de Janeiro, é português, né? E aos 51 anos, novamente, né? E eu acho que eu estou muito bem, né? Claro que está. Os doutores falam, pô, você é um fenômeno. Eu hoje em dia eu acho até engraçado, né? Eu falo, obrigado, que bom que você fala isso, mas eu não sei se eu sou muito bom ou muito ruim, mas é o que eu posso. Eu faço o que eu posso. Eu me vejo pró-idade. No Trem Sênior é para viver com alegria e energia. Seja pró-idade no Trem Sênior. Mas olha que interessante, que talvez há 5 anos atrás você não tivesse esse pensamento. Não ia falar né? isso. Você jamais falaria isso, porque se não for o máximo, o melhor, o extraordinário, não serve. Exatamente. E às vezes a gente esquece de valorizar as pequenas coisas, né? Você pensava no envelhecimento? Ou isso nunca tinha passado pela sua cabeça? Sempre pensei. Eu falo com muita facilidade da morte. Eu nunca tive nenhum problema em falar da morte, né? Eu sou escorpião e eu gosto muito de signo, de entender por que a gente vem para viver. Por quê? Né? Porque as pessoas, elas não falam dessas coisas, né? As pessoas têm uma certa... Não, depois a gente fala disso. Não fala disso não. E eu não estou falando de uma forma ruim, não. Estou de uma forma normal. O ciclo. É o ciclo. Você vai morrer, todos nós vamos morrer, e a gente tem que ter a melhor vida da gente possível enquanto a gente está vivo, né? E porque as pessoas não falam dessa forma. Então, assim, eu sempre falei muito bem das idades, né? De ficar cada dia mais velho. Mas eu falo também que eu sabia, hoje eu sei que eu tenho 51 anos, mas parece que eu não tenho 51 anos. Sim. De uma forma de viver, assim, eu sou como se eu tivesse 41, 30. Mas a velhice nunca te assustou? Não, pensar assim, cara, eu tô com 51, depois eu vou ter 60, e esse envelhecimento, esse processo nunca foi assustador? Primeiro eu faço uma pergunta antes. Será que eu vou ter 60? Uhum. A minha primeira pergunta é, será que eu posso morrer a semana que vem? Hoje? Daqui a 5 anos? Eu não sei. Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque ninguém que morreu, a maioria das pessoas não sabiam que iam morrer. Com certeza. Então,
é importante a gente falar dessas coisas, porque para pensar em envelhecer, primeiro você tem que falar, se eu for agradecimento para Deus, ele vai deixar eu chegar, porque se ele quiser, ele para antes. No meio do caminho. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu vou envelhecer da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Por isso que eu gosto de me alimentar bem, faço exercícios, eu faço tudo que possa ser possível para eu ter a melhor envelhecimento para mim, para a minha pessoa. Então, são coisas que eu já faço muito novo. Eu gosto de malhar, gosto de comer bem. Não, óbvio que não faço só isso, não. Eu bebo, eu faço as coisas que todo mundo faz. Mas eu faço muito mais as coisas certas do que as coisas erradas. Nunca usei drogas, porque eu não gosto de usar, porque só vai fazer mal. Não faz sentido, né? Não faz sentido, é isso. Então, por isso que eu não uso. Não é porque é errado, é certo. Porque a vida cada um faz o que quiser. Mas quando você começa a fazer uma coisa, que você começa a fazer ela, que ela começa a te criar mais coisas ruins do que boas, é melhor você falar, cara, não preciso fazer isso, né? Então, são coisas que eu venho fazendo de muito novo, de uma forma muito comum, muito normal, e que eu acho que eu estou bem com 51 anos, né? Poderia estar melhor, poderia estar pior, mas eu estou bem. Mas o que eu nunca me preocupei um pouco era da minha cabeça. Eu não cuidava tanto da cabeça com o que eu deveria ter atualmente, que trabalha um pouco menos. É a saúde mental que eu acho que hoje é um olhar que a gente não tinha. Sim. Porque eu acho que muita coisa a gente está aprendendo, né, João? Sem dúvida. E isso não tenha dúvida. Como eu falei para você, quando eu me formei, lá atrás, não tinha na faculdade cadeira de geriatria. Não se tinha a formação dentro da escola de medicina sobre o envelhecimento. Isso é uma coisa muito moderna. Sem dúvida. Hoje a gente fala de saúde mental dentro de uma normalização que é maravilhosa, porque antes era coisa de maluco. Exatamente. E aí não se falava. As mulheres, menopausa, não podia falar que uma mulher estava na menopausa, porque essa mulher era uma mulher que não seria desejada, uma mulher que já estava no final do seu ciclo, que era uma mulher que não reproduzia. Então, tudo isso eu acho que são grandes ganhos que a gente vem trazendo. E uma coisa que eu gosto muito de estar com você aqui hoje é porque eu vejo na minha rotina o quão difícil é para os homens olharem para a sua saúde, não só mental, mas também física. Sem dúvida. Porque o homem tem muita dificuldade em falar que vai ao médico, em ir ao médico para fazer uma consulta de rotina. Porque a mulher, a gente é treinada a ir ao ginecologista desde os 12, 13 anos de idade. Então, a gente cresce com a fala. É normal. É normal. E a gente não vai no ginecologista porque está acontecendo alguma coisa. A gente vai ao ginecologista porque tem que ir. Porque a mamãe ensinou que desde pequena a gente tem que ir. E vocês não têm aonde ir. O menino só vai ao médico quando ele está doente, Perfeito. Quando ele está com dor, quando ele está acontecendo alguma coisa. E talvez essa estrutura social que a gente criou uma vida inteira acaba também comprometendo esse olhar para vocês. Você não acha? Sem dúvida, você está 100% certa. Eu vou até entrar mais antes. Você vai entrar antes do homem e da mulher serem pessoas normais, como a gente chama hoje em dia, o homem e a mulher são animais. Sim. São animais. E qual é o por que tem o macho e a fêmea? Porque cada um tem a sua... eles têm coisas iguais, parecidas, e têm coisas completamente diferentes. O que a mulher fazia quando era... Vamos falar dos dos primórdios? A mulher ficava nas tabas, cuidando dos filhos, e o pai e os machos iam caçar. Então, a gente ainda vive dessa forma. Exatamente. De uma forma mais... Não é tão falado, mas a verdade que é isso. Então, a gente também tem que entender, atualmente, o que a gente pode falar. Pô, eu preciso ver uma dor na cabeça, preciso ver alguma coisa
em qualquer parte que você tem, e eu não preciso ficar caçando todos os dias. E a mulher também precisa fazer algumas coisas para trabalhar, né? Porque antigamente era caçar, mas atualmente é trabalhar, que também ela pode participar. Então, é isso que a gente tem que falar para poder os dois começarem a ganhar um pouco mais, né? E outra coisa que você falou das idades, antigamente as pessoas morriam com 50 anos. Exatamente. Depois 60, agora 70, agora 75, que eu acho que é a nossa... 76 já. Então, daqui a pouco vai ser 80. Meu pai, mais velho, ele vai fazer agora 83 anos e está super bem, né? A minha mãe faleceu com 66, que ela teve um câncer muito rápido, mas o meu pai está muito bem. Então, isso são coisas que vão mudando e a gente também... A gente precisa andar junto com isso. Sim. Entendeu? E o seu trabalho, o nome do Velho Pode, é muito bom ter uma pessoa que quer falar desse fato. Isso é muito bacana. Essa mudança, essas novas mudanças, porque a vida da gente são sempre mudanças, né? Sim, são mudanças de paradigma, Exatamente. Porque assim, é o que você está falando, você vê, o seu pai tem 83 anos. Se a gente for parar para pensar, há 30 anos atrás, 30 anos atrás foi um dia desse. Sim. Quantas pessoas você conhecia que tinha pai vivo? Não, muito pouco. A gente raramente. Hoje em dia, toda criança tem bisavô. Exatamente. Todo mundo tem. Isso. O meu filho tem bisavó. Sem meu dúvida. filho tem 19 anos. E tem a bisavó dele que tem 94. Tá tudo bem. Ele teve tataravó até os 2 anos de idade. A minha bisavó, tataravó de Arthur, só faleceu quando o Arthur tinha 2 anos de idade. Então, é um nível de longevidade que a gente nunca viu na história. E a gente vai precisar revisitar isso, né, João? Porque, assim, os homens vão precisar entender que não é ir no médico quando está com dor. Não é parar quando não tem mais jeito. Porque, na verdade, a doença que te para. Exatamente. De um modo geral, os homens são parados pela doença. Exatamente. Perfeito. A mulher ainda tem um pouco mais, por conta do ginecologista, e isso para mim é muito claro, que a gente tem um pouquinho mais de atenção com isso. E mesmo, e eu vejo, acho muito engraçado, meninos, me desculpem, eu vou contar essa notícia para vocês, mas os meus pacientes vão saber, porque eles vão me ouvir, eles sabem o que eu tô falando. As mulheres adoram ter geriatra. De um modo geral, elas adoram. Então, se elas me encontram em algum lugar, ai, minha geriatra, que não sei o quê. Grupo Side, empresa especializada em cuidadores de idoso, com o selo Great Place to Work. Eu tenho paciente que fala assim pra mim, Roberta, se você me encontrar na rua, cara, não fala pra ninguém que você é minha geriatra, não. Eu falei, gente, mas por que eu vou sair falando, olha, eu sou a geriatra dele, hein? Porque é derrota, né? Exatamente, é derrota. Por que é derrota? Porque é um nome que ele machuca o homem, né? Ele falar que vai numa médica que é geriátrica. Então, na verdade, são coisas que vão... Se a mãe falava, o pai fala, o pai falava, ele fala. Então, são coisas que você tem que também, algumas precisam cortar. Qual é o problema de lá? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você está indo vendo porque você está com 50, 60 anos e você está vendo coisas que você não via com 30. Estranho seria se você fosse ao pediatra, né? Não é esquisito? Exatamente. Mas... eu vou ao pediatra. Que coisa mais... Tem coisa mais ilógica. Mas isso tem que ser falado, porque assim, você vê, eu quando tinha 16 anos, 17 anos, eu ia no meu pediatra. Pediatra? E aí eu entrava com 18 anos, faziam se eu era pai ou filho. E eu ia porque ele travou. Ele cuidou do meu pai, cuidou dos meus tios, dos meus filhos, e eu não conseguia parar de ir. Mas é curioso você estar falando isso, porque era um vovô. E eu ia numa casa de um monte de coisinha de bebê, e eu sentava lá para falar que eu estava com dor na garganta. E ele me dava o remédio. Então, teve também uma hora, quando eu estava com 18 anos, que minha mãe falava, cara, não vai mais lá, cara. Você tem irmãos que eu tinha um irmão de 10, um de 7, eles até iam. Tá ficando feio, né? E eu falei, verdade. Então, assim, você também tem que entender que as coisas vão mudar. E você precisa bater no peito e falar, vamos mudar. O que eu preciso ver agora para ser um pouco melhor? Entendeu? O que eu preciso ir?
qual é o médico que eu preciso fazer. Porque senão você fica... você fica esquivando as pessoas. Mas eu acho que os meninos têm muito mais dificuldade Muito em mais. relação a isso, né? Porque eu acho também que existe a coisa do super-homem. Sem dúvida. Né? As meninas são princesas, Sim. né? Os meninos são super-homens. Então, assim, os meninos voam, né? Não acontece nada. Se machuca, regenera, né? Tipo Wolverine, que, não é, que você pode cortar o que for, que volta pro normal. E isso, gente, querendo ou não, é verdade. Isso vai trazendo uma estrutura mental para a criança, para os meninos e para as meninas, que acaba trazendo lá na frente outros contextos. E eu vejo a dificuldade dos homens, na minha rotina como médica, de realmente se colocarem nesse lugar, porque o homem se sente fragilizado. É isso aí. Sabe, assim, falar, e eu tava brincando com você antes da gente entrar aqui no pod, mas assim, por exemplo, é incrível. Se senta um homem e uma mulher no meu consultório, eu pergunto pra mulher, você tem pressão alta? Ela vai falar, tem. Você é diabética? Ela vai falar, sou. E ela fala todos os remédios que ela toma. Todos. Mulher não tem problema com isso. Ou então pega na bolsa, já lê tudo, não. Meninos, eu já até sei. Eu falo assim, você tem pressão alta? Não, senhora. Aí eu mudo a pergunta. Você toma algum remédio para pressão? Tomo. Não, então você é hipertenso. Não, não sou. Então toma por quê? Toma por quê? Então, porque você é hipertenso. Não, eu tomo para controlar. Tá, pra controlar, entendi. Entendeu? Então, olha que loucura. Você não tem porque você toma, né? Exatamente. Você toma para controlar porque o médico viu que você estava hipertenso. Mas o homem não consegue falar. Perfeito. E aí, outra pergunta. Qual o remédio que você toma? Amor, o que eu tomo? Gente, eles não sabem remédio nenhum que eles tomam. É isso mesmo. Só sabe. Gente, o meu marido quase me matou de vergonha. Ele foi no cardiologista e do cardiologista ele falou que eu não precisava ir. Mas ele chegou no cardiologista, ele teve que me ligar porque ele não lembrava nenhum remédio que ele tomava. Olha que vergonha, isso é uma vergonha. Faz parte. Né? Mas aí você tá se identificando também, né? Totalmente. Então, assim, os homens têm isso. Então, é um certo... eu não vou falar descaso, porque não é isso realmente. Mas é como se aquilo não tivesse uma importância muito grande. Sim, sem dúvida. O remédio pode tomar depois, o exame pode ser feito depois, o preventivo pode ser feito depois. Eu sou desse jeito. Você era... Você não é. Você era. Vamos lá. Mas eu sou um pouco. Eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu acho que esse é a melhor... a melhor coisa que eu posso saber é o seguinte. Eu preciso mudar. E eu não mudo porque eu não quero, porque eu me acho muito campeão, não. É porque eu tenho um monte de outras coisas que eu preciso fazer. E eu não quero ir... Não é porque eu estou em casa o dia todo e não vou porque eu não quero, porque eu sempre tenho que resolver vários problemas dentro dos meus negócios. É porque não era uma prioridade. Exatamente. E quando eu vou, eu tenho que ligar para alguém e falar, hoje eu vou ter que ir, não vou poder ir agora numa reunião, é porque a minha vida é muito intensa. Se eu não fosse, talvez ia ser um pouco mais fácil de eu ir, mas eu ia ter que pedir para minha mulher ligar para mim e marcar, porque eu não iria ligar para marcar. Mas é uma coisa que eu tenho que falar, cara, eu tenho que parar um dia, uma vez por semana e cuidar da minha saúde, cara, porque de repente eu morro. De repente eu tenho que saber alguma coisa, se eu descobrir um pouco antes eu consigo resolver, se mais tarde não vai dar tempo. Então, são coisas que você quando vai ficando mais velho, você também tem que ficar... Eu sou o cara, mas eu tenho que ser o cara consciente, cara. É isso. Consciente. Você tem que saber, eu sou consciente. Eu não sou maluco, eu não sou... Não, porque a minha idade também vai me colocar numa forma de não é que não seja o cara, mas você é um cara que precisa se cuidar, irmão. E isso não diminui a masculinidade. Não, nada. Não diminui o lugar do homem, porque eu acho que esse é o grande ponto. É inteligente, isso é inteligente. O que eu falo é o seguinte, a gente precisa fazer as coisas que são inteligentes. Com 51 anos, eu preciso fazer algumas coisas que eu não fazia com 30. Mas não é porque eu perdi, não. É porque agora eu tenho uma idade que vão aparecer algumas coisas que com 30 eu não ia... provavelmente... Dificilmente iria acontecer. Então eu posso ser o cara com 51 que faço tudo o que tem que fazer com 51. Eu não perco nada, eu só ganho. E isso é uma coisa bacana da gente falar, porque eu não gosto muito de algumas falas que eu vejo, às vezes, fala assim, os 50 são os novos 30.
Eu não acho que os 50 são os novos 30. Eu acho que os 50 são os novos 50. Perfeito. Entende? Eu acho que os 50, os novos 50, são os 50 que a gente está aprendendo a modificar a nossa forma de entender o envelhecimento. Sem dúvida. Porque você não está com 30, você está com 51. 50. Então não é os seus novos 30. Os seus 30 já foram. Mas os seus novos 50, os 51 do João agora, é o novo. É como ele vai revisitar esse lugar. Porque a gente está aprendendo que ter 50, ter 60, ter 70 é só um número. Sem dúvida. Porque a idade, principalmente pra gente na geriatria, a gente não trabalha com idade cronológica. Perfeito. Então, eu não tô preocupada com quantos anos você tem. 30, perfeito. A minha preocupação é o quanto você funciona com a idade que você tem. Perfeito. Porque eu tenho gente de 60 anos no meu consultório que não funciona nada. E eu tenho uma galera de 95 que você fala, uau, que é isso? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, a gente aqui no Velho Pod, cara, a gente tá com o podcast da semana passada com a Sandra Veloso. Cara, a Sandra tem 68 anos e ela é dançarina e ela ganhou. Ela faz poliesporte, é o polidense. Perfeito. E ela ganhou na Áustria um concurso de 50 a mais, ela com 68. Legal. Então, assim, você olha pra isso e fala, cara, então isso não é os novos 40, não, isso é os novos 68. É isso mesmo. E é importante também uma coisa que é importantíssima, cara, que as pessoas... É muito feio o que eu vou te falar, mas as pessoas esquecem da saúde delas. Sim. Da saúde física delas. E eu não estou falando para ficar bonito e forte, para ser bonito e forte. É para ser bem. Para performar, né? Para ser bem, cara. Então, malha ferro. Eu não malho ferro para ficar fortão. Ah, é bom? É bom. Mas quanto mais velho eu for ficar, mais eu tenho que malhar ferro. Porque o meu corpo, para eu continuar andando com as pernas... quando eu falo tem que malhar musculação, mas o alongamento também. Sim. São os dois. Porque você tem que fazer as coisas que com 50 e com 60 vai ser mais difícil de fazer quando você tinha 30, cara. Então você tem que fazer até um pouco mais do que você fazia com 30. E as pessoas esquecem dessas coisas. Esquecem. E querem tomar um remédio, querem tomar alguma coisa para ficarem magrinha, mas a saúde dela está destruída. E ela destrói ainda mais. Drogas Mil Plus, programas de relacionamento com o cliente. Você ganha muitos benefícios fazendo parte do cadastro da Drogas Mil. De novo na questão da medicação. Porque a minha grande briga no consultório, imagina, eu sou geriatra e psiquiatra, duas coisas que as pessoas odeiam, né? Falar que tá velho ou achar que tá doido. É uma maluquice. Então, é muito doido. E, na verdade, o que eu vejo, e eu fiz psiquiatria para ser uma geriatra melhor. Eu não atendo psiquiatria isolado. Legal. Porque eu entendi que essa galera que estava chegando agora nos 50, todo mundo pirado. Muito pirado. Sem dúvida. Né? Porque a minha galera que tem doença mesmo, hipertensão, cardiopatia, diabetes, é a galera 70, 80. Porque a galera 90, 100... A minha mais velha tá com 105 anos, não tem doença nenhuma, tá, João? Legal, nada. Legal. Galera 90, 105, o que eles têm? Idade. Idade. Ninguém, não tem nenhuma doença, nenhuma. Legal. Não toma remédio pra nada. Mas o quê? Comia a galinha do quintal, né? Comia o porco que tinha na... Era roots, né? Era aquela coisa, era uma outra realidade. Perfeito. Então é uma galera que não adoeceu, Perfeito. né? É uma galera que não fumou, Sim. uma galera que fumava cigarro de palha, é uma galera que não comia industrializado. 1920, né? Exatamente. Agora, a minha galera 70 até 90... Pegou cigarro, né? Pegou a era da superindustrialização, comida processada, ultraprocessada. Então, uma galera que adoeceu e que não fazia exercício, achava besteira. Então, adoeceu muito. Mas a galera 50, 65, a cabeça é que tá ruim. Do pescoço para baixo tá legal. É isso aí. Mas a cabeça, todo mundo ansioso, depressivo. É verdade. Então, a gente tá tendo que revisitar muitos conceitos, sabe? De começar a trazer essa nova realidade. Você se enxerga nesse painel que eu tô te falando? Olha, a minha mãe era psiquiatra, né? Então, era médica e psiquiatra. Então, eu não sei se foi ruim ou foi bom, mas eu nasci com uma psiquiatra e foi minha psiquiatra até 38 anos. Por isso que eu nunca quis fazer, porque eu tinha minha mãe. Eu tô brincando, foi muito bom ter minha mãe na minha vida, porque era uma pessoa muito
era muito especial, sabe? Assim, e ela conversava, a gente sempre conversava muito. Então, é uma coisa que eu acho que as pessoas fazem muito pouco, é conversar com o pai, conversar com a mãe. Não para ele ensinar, não, mas para trocar. Porque eu falava coisas para ela que ela achava incrível, as coisas que eu falava para ela, porque eu também tinha algumas coisas que eu via que ela também não via tanto. E ela via muitas coisas que eu também não via. Então, a gente sempre teve muita troca. E isso me ajudou muito a ser uma pessoa mais com a cabeça mais certa. Equilibrada. Né? Equilibrada. Obviamente que eu estou longe de ser o cara perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas eu sou muito... Eu penso muito nas coisas que eu preciso fazer, né? Por isso que eu nunca usei droga. Por isso que... E eu saía muito cedo, eu saía com 15, 16 anos, eu saía... E vivia na noite, né? Porque você sempre empreendeu e, né, nesse ambiente noturno, e que é um ambiente que a gente sabe que é propício, não tem jeito. Geralmente dá errado. Geralmente dá errado. De droga, de o que você come, o que excesso de álcool. Então, assim, eu falei, eu vou escolher alguma coisa que eu já sei que não vai me fazer bem. A bebida. Vou beber, eu vou entender qual é a bebida, quanto eu posso beber e quais os dias que eu posso beber. Porque eu também tenho que acordar no dia seguinte e correr 7 quilômetros para poder manter com a saúde forma e também tirar aquela bebida que eu bebi antes. Então, são coisas que eu faço. Até para beber, vou beber. Você tinha um racional. É isso que eu faço. Tem que ser racional. E geralmente a galera que bebia, atualmente eu vejo, todo mundo gordo, todo mundo cheio de problema. Eu também tenho problema, todo mundo tem problema, mas é o seguinte, como é que você encara esse teu problema? Você encara ele de frente? Estou com um problema, preciso resolver isso aqui. Entende? Porque ninguém vai passando por cima e o que você falou, quanto mais velho chega, em vez das pessoas irem melhorando, elas vão piorando, né, cara? As pessoas vão ficando... E agora eu vejo que a galera mais nova também vai ficando, né? Eu acho que porque os pais também acabam fazendo essa coisa para os filhos, né, cara? Então, a gente precisa cada vez mais cuidar da cabeça das pessoas, né? Do corpo, mas a cabeça é muito... Ela é muito perigosa, né, cara? Muito. Eu falo que, às vezes, a minha bisavó já dizia que quando a cabeça vai mal, o corpo padece. Exatamente. E eu falo que eles têm... Tudo que você ouve dos antigos, né, dos mais velhos, tem muito sentido. Por isso que eu gosto tanto de lidar com o idoso, porque eu acho que eles me ensinam todos os dias muitas coisas do que fazer, mas principalmente do que não fazer. Perfeito. Das coisas que a gente deve realmente repensar, refletir. E nesse lugar, João, o que hoje, depois aí de 7, 8 meses desse AVC, quais são os insights? O que você vê que mudou? O que você acha que mudou muito na sua forma de pensar? Boa. Eu tô mais leve. Eu tô mais leve com as pessoas. Eu sempre tentei sempre fui uma pessoa que sempre trazia as pessoas muito bem. Mas, às vezes, eu ficava com raiva por dentro de alguma coisa, mas eu não botava para fora, não. Agora, não. Agora, tem que ser mais leve, cara. Você tem que entender que aquele cara está com um problema, ele está tendo aquela atitude porque ele tem um problema, você tem que entender qual é o problema dele e tentar fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Porque aquela pessoa não está fazendo contra ela, contra você, ou contra ela está com problema contra ela mesma. Então... É uma coisa que e foi uma coisa que nasceu em mim com o AVC. Ele nasceu, era uma coisa que eu sempre tive, mas muito esquecida. E agora eu estou fazendo isso de uma forma muito mais fácil para as pessoas, sabe? Vamos resolver. Porque a gente, às vezes, também, a gente se pega, e eu me coloco muito nesse lugar também, porque a gente que pensa muito rápido, você é escorpião, eu também sou, e eu tenho todas as minhas luas em escorpião, então isso é um pouco dramático, e ascendente em Áries, o que vai piorando muito a situação. Eu falo que a Marcela, que é da minha equipe aqui, a Marcela é minha IA, minha inteligência artificial, sabe? Emocional. Porque tem coisas que a gente esquece que o nosso tempo não é o tempo do outro. Exatamente. E às vezes, como a gente faz tudo, e a cabeça está ali pensando, e a gente pensa 100 coisas ao mesmo tempo, a gente muitas vezes espera que o outro tenha esse mesmo lugar. E o outro não vai ter. E tá tudo bem, porque
é cada um no seu tempo, no seu time, na sua expectativa. E às vezes a gente acaba criando uma expectativa que é nossa, que a gente criou em relação ao outro. Exatamente. Perfeito. E aí dá ruim, né? E isso serve pra gente, porque a gente é muito pra cima, e tem outro que é muito tranquilo, e também ele pode ficar criando isso, pô, mas eu tô tranquilo, você... Então, a gente precisa entender que cada um é cada um, cara. Os signos são coisas que são importantes, mas mais do que isso, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, o seu pré-adolescente. Sua história, né? Isso tudo chega agora com o João com 51 anos, que quem está vendo fala, pô, mas o João já fez tantas... Tá, mas como é que era quando eu nascia? Com quantos meus pais se separaram? Como é que foi sair de casa? Como é que foi minha mãe que casou com um cara que batia na minha mãe? Aconteceu. E isso, obviamente, é parte da minha história. Sim. Cara. Então, foi bom ou ruim? Não, foi. Como é que eu faço para melhorar as pessoas? Falando sobre isso. Minha mãe casou com outro cara que batia nela. Era apaixonado por ela e batia porrada nela. É bom? Não, horrível. Mas ele não amava ela, amava, mas era ruim. Então, precisa falar disso para falar, olha, entende uma coisa, você gosta da pessoa, tem ciúme da pessoa, meu irmão, você não pode bater na menina, bro. Mas não é porque você não pode, brother. Você não pode ser... Porque é selvagem bater numa mulher. Sim. Entendeu? Então, eu falo dessas coisas de forma tranquila. E antes de você criar uma lei para bater quem faz, você tem que ensinar para a criança, cara. É uma das coisas que eu estou falando. Sim. Você tem que buscar no colégio. Antes dele ter uma relação, ele tem que falar o seguinte, você tem que respeitar a sua mulher e você tem que respeitar o seu homem. E isso é um lugar que a gente precisa falar muito dessa educação social nas escolas, porque eu lembro, inclusive, quando eu fui chamada há uns anos atrás, na época a delegada da Delegacia do Idoso era a doutora Sueli, e a gente fez um trabalho com todos os delegados do Rio de Janeiro sobre violência contra a pessoa idosa, e falando sobre o estatuto. E eu dava essa palestra para esses delegados e para a OAB, essa coisa toda, a gente fez um trabalho muito bacana. E quando eu estava em casa montando essa aula, meu filho, Arthur, à época, estava com seus 12 anos, ele entrou no quarto, aí falou, o que foi, mãe? Eu falei, não, meu filho, eu estou aqui fazendo uma aula, mas está tão difícil. Ele falou, como assim, mãe, difícil? Você faz aula toda hora? Eu falei, não, filho, porque é um tema que me incomoda, né? Violência contra o idoso. E aí ele me olhou de uma forma extremamente assustada, assim, como se não estivesse entendendo nada que eu estava falando. Ele falou assim, mãe, mas quem é que bate no vovô e na vovó? Porque na cabeça dele, isso não era algo possível. Por quê? Porque toda a educação dele foi trabalhada no cuidado, no carinho. Então já é natural. Já para ele, cuidar do vovô e da vovó é o óbvio. Ninguém pode bater no vovô e na vovó. Porque o vovô e a vovó é o vovô e a vovó. Você tem que chamar de senhor, de senhora. Tanto que tem respeito, né? A bisa dele, quando ficou demenciada, e ela já estava com 101 anos, ele teve duas bisavós durante muito tempo, ela jogava o chinelo nele, porque ela esquecia que era ele, e ele ria. Ele falava, mãe, a bisa tá tão doidinha, né? E aquilo pra ele não tinha não passava pela cabeça dele fazer algo contra ela ou impedi-la de jogar o chinelo nele, porque ele entendia que ela estava muito velhinha e que não tinha o que fazer ali. Então, é isso também, né? Quando você constrói isso nas escolas, de falar lá na escola, olha, não pode bater, isso não pode ter essa violência. Se a menina falar pra você que não gosta dela, ela não gosta, e tá tudo bem. Exatamente. E ele a mesma coisa. Se ele disser que não gosta de você, tá tudo bem também. O vovô e a vovó tem que respeitar. Não é porque ele tá velhinho, não é porque ela tá velhinha. Isso tem que ser falado na criança. Exatamente. O que acontece hoje em dia, né? No caso que as mulheres os homens batem muito nas mulheres, porque o pai dele já batia. Sim. Então a construção, né? Ele nasce entendendo que isso aí é certo, o homem bater na mulher, e ele vai repetir, cara. Então eu converso isso com a minha filha, eu tenho uma filha de 22 anos e o meu filho de 18. A gente é muito junto.
E uma vez, quando ela começou a namorar com 16 anos, ela me apresentou o menino e tal, falei com ele, falei, pô, tudo bem e tal. Mas falei sério. E ela depois falou, pô, estranho, você trata meus amigos, você trata bem, eu trato todos bem, mas ele você tratou bem, mas... Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você está começando a namorar agora. Ela namorou 3 meninos, ela está namorando outro agora. Ele precisa entender que eu tô aqui. Exatamente. Que qualquer coisa, eu tô aqui. Porque o que acontece? A maioria das mulheres não tem pai ou não tem um pai presente. Sim. Isso também é muito ruim. E eu falava para ela, entende o seguinte, eu não trato ele porque eu não gosto dele, eu gosto por isso que você namora com ele. Senão eu ia falar, pô, não namora que esse cara não é legal. Ele é legal. Mas eu não sei se esse cara amanhã pode ser um cara que vai querer te agredir. Porque de repente nem ele sabe. Ele vai começar a saber isso na primeira ou na segunda relação. E essa é a primeira, segunda relação, 15, 16 anos. Então eu tenho que estar aqui também para ser o seguinte, pô, tem um cara maior do que eu que vai me criar uma situação para mim. Existe uma barreira. Entende? Aí ela, entendi. Então assim, eu vou tratar ele bem, mas eu quero que ele faça o seguinte, ele não é meu amigo. Não é meu amigo. E é engraçado que a galera mais nova não vai entender isso, mas o meu pai, gente, não, também não é pra ser dessa forma, né? Mas o meu pai, a primeira vez que eu levei um namorado dentro de casa, porque meu pai sempre falou isso, vai apanhar se namorar escondido. Se for pra namorar, é pra namorar dentro de casa. Isso. Primeiro namorado dentro de casa, meu pai sentou, ele falou também, falou assim, bom dia, meu pai falou assim, oi. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vim aqui, porque na época a gente pedia pra namorar, legal, né, João? A gente pedia, né? Eu fiz isso com ela. Né? Pediu pra namorar. Aí meu pai falou pra ele assim, não, tudo bem, só tem uma coisa pra te falar. Se você fizer isso aqui pra machucar minha filha, eu te mato. Gente, juro, eu comecei a chorar, falei pra minha mãe, ele nunca mais vai voltar. A minha mãe, vai sim. Se ele gostar de você, ele volta. Falei, mãe, e se não gostar, ele vai embora. Eu falei isso pro menino, eu namorava com ela. Juro, a minha mãe, eu falei, mãe, ele nunca mais vai voltar. O meu pai falou que mata ele. Falei pra ele, eu perguntei se ele sabia voar. Aí ele falou, porque eu te jogo lá embaixo. Falei sério, rindo, mas falei sério, te jogo lá embaixo. Meu Deus então, do assim, céu, tô avisando o seguinte, vai arrumar um problema, só cuida bem. Só cuida bem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas isso é difícil ter homens que falam essas coisas. E eu falava pra minha mulher, e ela entendeu, eu falei, filha, eu tô falando pro teu bem, eu tô te resguardando. É exatamente o que eu quero contigo. Então, mas é muito pouco, né? Infelizmente. Então a gente também tem que ter uma outra coisa, que é as crianças, para passarem essas coisas, mas não é uma palestra, não. É todo dia. Sim. Porque tem que ser uma coisa que o cara entende. Porque ele vai chegar em casa, vai ver a mulher batendo o homem batendo na mulher em casa, mas quando ele já chegar, ele vai falar, pô, o cara tá falando tudo errado, porque aqui tá me falando outra coisa. Exatamente. Se não fala, o cara vai quando ele namorar com uma menina de 16, ele vai achar normal. Vai bater, porque é normal, porque ele foi crescido dessa forma. Sim. Entende? A gente acaba normalizando. Exatamente. Né? Então, enfim, são algumas coisas que... Isso, eu sempre tive isso na cabeça, mas o AVC, eu falo mais das coisas. Aflorou, né? Eu falo mais de uma forma... E eu não estou sendo para criar não quero criar nada agressivo. Eu quero resolver. Onde é que resolve? Resolve na criança. Depois, você vai fazer uma lei que vai fazer aquela pessoa pagar. Mas você não tem que pagar. A gente precisa começar a educar, né? Que isso é igual saúde. Se você cuidar bem da saúde, quando você tiver com 20, 30, 40 anos, você vai ter menos problemas do que se você não tratar. Com certeza. Então, são coisas que... Enfim, você perguntou do AVC... E essas coisas, elas estão vindo de uma forma muito natural e muito boa, né? Porque eu estou falando de uma coisa muito ruim. Mas que reverteu não é algo muito bom. E é uma coisa boa, exatamente. Gente, olha só, acreditem, 1 hora de podcast. Tem noção? Voou, a gente aqui falando. Cara, olha quanta coisa legal. Quanta coisa bacana a gente ouviu aqui. Então, a gente tem que terminar, porque tudo que é bom dura pouco. João, eu tenho que te perguntar 2 coisas. Como eu te falei, a gente sempre termina aqui o nosso podcast perguntando o que te pira, o que deixa o João pau da vida, que você fala, caraca, vai falar um palavrão bem grande. E o que te inspira nessa vida? Diga lá. Vamos lá, cara. Eu não gosto de gente
que não trata as pessoas bem. Isso me deixa muito chateado, muito puto. Pessoas que mal educado. O cara é mal educado, sabe? O cara que fala, eu fico olhando e falei, por que você está falando dessa forma? Você não conhece essa pessoa. Ou se você conhece, é pior ainda. Então, isso é uma coisa que eu sou totalmente contra e eu não tenho essa pessoa. É dificilmente uma pessoa ser tão grossa comigo, mas eu vejo as pessoas sendo grossas com as outras. Uhum. As pessoas não são grossas comigo por uma questão de posicionamento. Eu acho que eu posiciono as pessoas para elas entenderem até que ponto elas podem falar comigo e até não. Mas as pessoas, infelizmente, não são da forma que eu tenho dessa forma. Então, eu sou obrigado a ver coisas que me deixam muito chateados, tá? E o que te inspira? Ih, rapaz, o que me inspira... Tanta coisa, cara. Alavanca aí. Cara, a vida que as pessoas sabem viver de forma leve. Sabe? As pessoas que vivem e você fala, que cara legal, cara. Que pessoa bacana que eu conheci hoje, sabe? Você é uma pessoa legal. Muito obrigada. É bom você conhecer pessoas que trabalham, fazem as coisas, mas a pessoa é legal, cara. Então essas coisas são coisas boas de você saber que quando acabar, porque vai acabar para todos nós, fala, pô, que cara legal, foi até 80, 90, acabou semana passada, mas que coisa boa que o cara veio fazer na vida. Que bom que eu conheci essa pessoa, né? Exatamente. Tem gente que a gente olha e fala, cara, que bom que eu te conheci. Exatamente. E que bom que você veio aqui. Caraca, foi muito maneiro. Muito gente, bom. fala sério. Foi ou não foi um podcast incrível? Eu tenho certeza, João, certeza absoluta, que todo mundo que assiste esse podcast vai tocar em algum lugar ali e vai falar, a partir de hoje, eu vou refletir melhor sobre o meu propósito e o que eu tô fazendo na minha vida. Perfeito, Tá? perfeito. De verdade, muito obrigada. Obrigado. Vou te entregar um presente do Opa. nosso patrocinador da Nutrem. Rapaz, Olha, que maravilha. eles fizeram um kit maravilhoso, saudável, hein? Posso abrir Nutrem aqui? Sênior, pode. Que fala do Guia Pro-Idade, que fala da alimentação saudável. Olha aí, tem sem lactose, tem normal, tem shake, tem tudo aí. Tem muita coisa que eles mandaram. Olha, esse pré-treino é bom, hein? Vou tomar agora mesmo. Pois é. E tem o Guia Pro-Idade, que fala muito sobre o etarismo, sobre a gente reinventar esse lugar de fala da terceira idade. Então, gente, olha, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer todos os nossos patrocinadores, não só a Nutrem que está aqui com a gente, mas o Lar Residência, a Side e a Drogas Mil. Mais uma vez, obrigado por estar todo mundo aqui no nosso podcast. Então, compartilha, clica lá, põe a nossa hashtag e fala que todo mundo precisa assistir Velho Pode. Se inscreva no nosso canal, experiências que inspiram, que eu tenho certeza que vai inspirar você. Até a próxima, beijo grande, fiquem com Deus.